Bíblia, a revelação de Deus para a tua vida. A Bíblia é a revelação de Deus para as nossas vidas. E alguém já disse que a gente nem deve falar mais abrir a Bíblia, né? Vamos abrir ou acessar a Bíblia. Agora o problema é se a pessoa ficar tapeando Deus, né? Deixa eu ficar aqui com o meu telefone aqui, fingindo que eu estou lendo a Bíblia e fazendo qualquer outra coisa, né? Então aí você já está cometendo pecado. Mas hoje a Bíblia está ao alcance de todos, pela internet, no celular, em todos os idiomas possíveis de você acessar. Mas a sensação que eu tenho é que a Bíblia tem sido pouco lida ou pouco ouvida. E mesmo quando a gente está em culto, muitos têm a atenção roubada pelo diabo. Muitos têm a atenção roubada pelo diabo. E você pode ficar num culto 1 hora ou 2 horas, e ao terminar, se alguém te perguntar lá fora, o que o pastor falou mesmo? Ah, ele falou sobre a Bíblia. Mas o que ele falou sobre a Bíblia? Aí eu não sei. Aí não vai adiantar nada, meu irmão. É como um mau aluno que vai na escola e não sabe nada que aconteceu na sala de aula. Ele fez tudo, mas não aprendeu nada. E a gente só cresce quando a gente aprende. Por isso a palavra mesmo nos instrui dizendo que a gente tem que ouvir, ou ler e meditar. Meditar. Só assim é que há mudança. E eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, maravilhoso, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. A revelação de Deus, Bíblia, a revelação de Deus para a sua vida. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que lhe disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. A Bíblia se explica por si só. E acreditar no que a Bíblia diz, para mim, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Assim como acreditar em Deus é uma questão de fé. A ciência não tem como comprovar Deus. Não há nem mesmo necessidade da gente querer comprovar a veracidade da Bíblia, porque a mente humana limitada não pode explicar o ilimitado, portanto não pode explicar Deus. E de igual modo não pode explicar a revelação de Deus, não pode explicar o livro que Deus nos deixou. Por isso é uma questão de fé. Assim como o ateu tem que ter fé para não acreditar em nada disso. A gente costuma dizer que o ateu não tem fé. Não, o ateu tem que ter e muita fé. Só que a fé dele é negativa, ele crê negativamente. Em outras palavras, ele afirma que Deus não existe.
ou se admite a existência de Deus, ele não acredita em nada do que a Bíblia fala a respeito de Deus. Então ele tem que ter mais fé ainda, porque ele tem que destruir tudo que existe, tudo que foi criado, diferentemente de nós que acreditamos. Então acreditar em Deus é uma questão de fé, acreditar na Bíblia é uma questão de fé. Agora é evidente que a Bíblia nos dá alguns traços que nos levam a ter convicção de que este é um livro de Deus, de que este não é um livro como um livro escrito por Paulo Coelho, que faz sucesso, mas daqui a pouco vai ser totalmente esquecido. A Bíblia é, portanto, um livro sagrado, e nós, batistas, temos a alegria de dizer que este livro é a nossa única regra de fé e de prática. Nós não seguimos ditames humanos, regras humanas, e devemos comparar as nossas experiências à luz da Bíblia. A sua experiência, por mais importante que seja, por mais forte que seja, você tem que procurar amparo para ela na Bíblia. Se não houver, você tem que ficar com a Bíblia. Os cientistas cristãos, analistas da religiosidade humana, afirmam que não existe cultura sem religião. Não existe cultura, não existe povo ou povos sem religião. Está nas entranhas da humanidade. O que há são pessoas nas diversas culturas que decidem não acreditar em nada. Governos que decidem impor sobre a sociedade o ateísmo, como aconteceu na Albânia, cuja Constituição determinava que as pessoas não podiam acreditar na existência de Deus, o que veio a cair por terra, porque nada pode conter a mão poderosa do Deus Criador, nada pode conter a mão de Deus. Um filósofo ateu escreveu e apregoou que Deus era uma utopia. Era inadmissível se acreditar na existência de Deus. Mas você não acredita qual foi o fim da história deste homem. A casa em que ele morava se tornou uma gráfica onde milhares de Bíblias foram reproduzidas para a glória e para a honra do nome do Senhor. Nada pode conter a mão poderosa de Deus, nada. Você pode não acreditar, Deus deu esse livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade até de desacreditar nele. Mas é impossível, diante de tudo que temos na história e no próprio texto bíblico. Há um filósofo católico que ele diz que o fim, tudo que está acontecendo neste tempo do fim, justifica a existência de Deus e a coerência da Bíblia. Tudo que nós estamos vivendo no fim, o fim justifica toda a coerência da Bíblia e a existência de Deus. E é uma verdade, porque não há como sair deste afunilamento, o crescimento do mal. O ser humano tem se distanciado de Deus. E por conseguinte, a sociedade perdeu um referencial, o referencial divino do Deus Criador. E hoje, nós vivemos na base da filosofia popular. Cada um trata de si. Cada cabeça, uma sentença. Cada um segue a sua própria direção. Mas quando o ser humano perde o seu referencial, ele se perde.
ele se perde. Porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E o que nós vemos no mundo de hoje são cegos guiando cegos. Filosofias, utopias. Mas as pessoas estão angustiadas e elas continuam à procura de Deus. Ou vão procurá-lo num centro de macumba, ou num culto satânico, ou no budismo, ou no islamismo, ou no hinduísmo, ou no confucionismo. A angústia da alma faz com que o ser humano perdido, sem rumo e sem direção, se perca cada vez mais. Porque está em nós essa ânsia de conhecer a Deus. E nós temos que entender, meu amado, que esse Deus quis se revelar a nós. Não haveria nenhuma forma de conhecê-lo por nós mesmos, jamais seria possível conhecê-lo se ele não quisesse se revelar a nós. Limitados como somos, humanos, pecadores, carentes, afastados da glória de Deus, se Deus não se revelasse, nós não o conheceríamos. E ele tomou a decisão de se mostrar a nós. Ele tomou a decisão de se mostrar a nós. Alguém já disse que Deus procura se mostrar a nós através da revelação chamada revelação moral. Ou seja, Deus colocou dentro de nós os sentimentos que só há nele. Deus colocou dentro de você os sentimentos que só há nele. E por isto nós temos percepção do que é moral, do que é imoral e do que é amoral. O ser humano, por mais perdido que seja, ele tem consciência de que o que faz está errado. Deus colocou em nós esse sentimento, e a pessoa pode até se acostumar. E eu ouvi esta semana de um jovem que decidiu enveredar pelo caminho da promiscuidade. E depois, com lágrimas nos olhos, a mãe dizia: ele já tentou suicídio 3 vezes. Os prazeres desta vida, mas quanto mais você os busca, mais carentes deles você se torna, mais dependentes. É por isso que o viciado em drogas, ele começa no cigarro, na maconha, na cocaína, na heroína, no crack. E quanto mais ele quer mais, porque há um anseio pela presença de Deus, e a pessoa procura buscar nas coisas deste mundo. Alguns chegam a se viciarem em sexo. Como disse em uma reportagem recente, um dos maiores corruptos desta nação, que desviou milhões e milhões de reais. Quanto mais. E é isto que tem feito esta juventude de hoje, que anda com uma garrafa de cachaça na mão ou de uma bebida qualquer. Há uma lei moral colocada por Deus dentro de você. Você pode acreditar em Deus ou não? Há uma lei moral colocada por Deus dentro de você, e você sabe o que é certo e o que é errado. Esta é uma parte da revelação de Deus, meu amado. Mas há também a revelação natural de Deus. A Bíblia não foi um livro que caiu do céu. Não foi um livro escrito por um profeta. A Bíblia foi um livro escrito no período de 1500 a 2000 anos. Você já imaginou o que é isso? Por cerca de 40 escritores, em tempos diferentes.
E aqueles escritores, eles viveram num tempo em que as pessoas acreditavam em muitos deuses. O politeísmo dominava, a crença em muitos deuses. E aqueles escritores, começando por Moisés, que escreveu, além do livro de Jó, porque o livro de Jó, para quem não sabe, foi o primeiro livro a ser escrito, não foi o livro de Gênesis. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, em Midian, quando ele estava ainda lá no deserto. A tradição era passada de boca em boca, a tradição oral é que predominava. E ele então registrou toda a história de Jó e escreveu os livros do Pentateuco, a Bíblia dos judeus, a Torá. E ele registra em Gênesis, no capítulo 12, depois dele ter tido um encontro com Deus, no capítulo 3 de Gênesis, Deus o chama. Deus o chama. E é interessante que Deus o chama da mesma forma que já havia chamado Abraão. E isso está no capítulo 12. Eu não sei de que maneira Deus chamou. Eu não sei se foi de voz audível, se Deus falou ao coração de Abraão, mas o fato é que, em meio àqueles milhares de deuses, um dia Abraão ouviu a voz de Deus: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Essa mesma voz que falou com Abraão, falou ao filho de Abraão, Isaque. Essa mesma voz que falou ao filho de Abraão, Isaque, falou também a Jacó. E essa mesma voz que falou a Jacó, falou também a tantos outros, profetas, videntes. E alguns comentaristas chegam a afirmar que a voz que eles ouviram não era tão diferente da voz que você hoje ouve quando Deus fala contigo. Porque Ele não está morto e nem perdido em algum lugar do espaço. Desde que Ele decidiu formar uma nação, Ele continua falando a homens e mulheres que agora fazem parte da sua nação. E esses comentaristas chegam a dizer que quando Samuel está no templo, e ele se confunde quando ele ouve a voz de Deus, ele confunde com a voz de Eli, porque, dizem os comentaristas, a voz de Deus para ele era muito semelhante à voz de Eli. A voz de Deus para ele era muito semelhante à voz de Eli, Samuel. E ele vai a Eli e pergunta: o Senhor me chamou? Eu não te chamei. Eu não te chamei, eu não te chamei. E então Samuel entende que Deus o estava chamando de uma forma que ele podia entender. Essa história é a história de uma nação que Deus formou, porque Deus decidiu se revelar ao homem. E Ele o fez então através de uma história. Ele formou um povo, e deste povo Ele decidiu: eu vou me revelar à humanidade inteira. Deste povo eu vou me revelar na pessoa do meu filho. E nós que somos seres humanos, e que infelizmente somos totalmente limitados, quando se fala em filho, você pensa em alguém que é menor do que você.
Não. Deus estava dizendo para a humanidade entender, na linguagem humana, eu mesmo vou até eles, mas vou na condição de filho. Eu vou até eles na condição de filho. Essa é a história, querido. Por trás desse livro há uma história. Uma história que se auto-interpreta. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Meus amados, não há como deixar de dizer que este livro é obra de Deus. Que este livro é o livro que Deus decidiu deixar para nós, através dos seus santos profetas, através dos sacerdotes, através daqueles que falaram em nome dele, e dos apóstolos e dos escritores sagrados, que ele, por inspiração do Espírito Santo, permitiu revelar. O mesmo Deus cuja voz foi ouvida por Abraão, por Isaque e por Jacó, foi o mesmo Deus que se apresentou a Moisés na sarça ardente, e ele se apresentou a Moisés dizendo: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E Moisés entendeu que aquele era o mesmo Deus que se revelara e que agora devia ser seguido. E Deus confirma tudo isso a Moisés no Monte Sinai. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, e Deus se revela a ele, e se revela com testemunho, porque ele dá as tábuas da lei, cujas orientações servia para a nação, servia para os costumes e servia para a religião daquele povo. Estavam ali. E Moisés desce com o seu rosto resplandecendo, cheio de glória, e o povo pode ver na face de Moisés a glória de Deus que havia aparecido a Abraão, a Isaque e a Jacó. O Deus que chama pelo nome, o Deus que chama pelo nome, e que Pedro diz assim: de fato, não seguimos fábulas. Você não segue a uma fábula. Você não segue a um conto humano. Nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. E se ele fala sobre isso, ele está falando de que neste templo nós teríamos fábulas engenhosamente inventadas por mentes humanas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós testemunhamos. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Ele disse: nós estávamos lá. Nós estávamos lá quando ele subiu no monte conosco. E ele transfigurou-se. O mesmo Deus que apareceu a Moisés no monte Sinai, cujo rosto resplandecia, se manifestou também a nós. E a sua glória foi manifesta em Jesus, e nós vimos a sua glória. E aquela voz que Abraão ouviu, aquela voz que foi ouvida por Isaque, por Jacó, aquela voz que foi ouvida por Moisés, é esta mesma voz que um dia disse a mim, que um dia disse aos pastores que estão aqui, e que um dia disse a você que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Um dia você ouviu esta voz. Saia da vida que você está vivendo. Saia do meio dessa geração perdida. Mude de vida. Renda-se a mim. É esta a voz de Jesus, o Deus que se fez homem. O Deus encarnado que se revelou a nós, cuja história
está registrada neste livro sagrado. É sagrado porque é santo porque é sagrado e é santo porque é o livro de Deus, o Deus que nós servimos. Glórias ao nome dele. Deus chegou até nós através da sua palavra. Deus chegou até você, meu amado, através da sua palavra. E nós não podemos falar da palavra e usar a palavra apenas uma vez por ano. Esta palavra precisa estar guardada no nosso coração, precisa estar na nossa mente, precisa ser meditada, porque ela é a palavra do Deus que tomou a decisão de se revelar a nós, e Ele nos deixou o livro, a Bíblia Sagrada. Deus nos abençoe. Amém, Jesus.